Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planety foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado. Deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Hoje vou falar-vos sobre enxaqueca e dores de cabeça, que é uma das doenças que são consideradas, é uma doença, portanto é uma manifestação física incapacitante e que afeta muitas mulheres. Afeta também homens, é verdade, mas a percentagem de mulheres afetadas é significativamente superior à percentagem de homens afetados por esta doença. As causas são várias e hoje em dia há imensos estudos sobre enxaqueca em particular e sobre cefaleias de uma forma geral, e hoje em dia aquilo que nós sabemos é que efetivamente as causas são múltiplas e daí também ser necessário uma abordagem integral, uma abordagem direcionada aos diferentes fatores que provocam ou que podem provocar a cefaleia ou a enxaqueca. Portanto, de facto, é uma patologia que é extremamente incapacitante, porque as pessoas ficam sem conseguir trabalhar, ficam sem conseguir fazer a sua rotina diária, por mais básica, por mais essencial que ela seja, e nesse sentido é fundamental esclarecer aqui uma série de mecanismos, uma série de estratégias, uma série de alterações à rotina que podem e devem ser implementadas por pessoas que têm esta sintomatologia. Porque é sempre importante nós percebermos, do ponto de vista integral da saúde, que o objetivo é sempre, de uma forma obviamente dinâmica, que se facilita a saúde e que se facilita a restituição da qualidade de vida do paciente, muito mais do que adormecer o sintoma. Claro que quando estamos no auge de uma enxaqueca ou de uma dor de cabeça, por mais comum que ela seja, é extremamente incómoda, é extremamente incapacitante, como vos dizia, e portanto é fundamental nós termos ali uma resposta rápida, mas o ideal é não chegarmos a esse ponto. E para não chegarmos a esse ponto precisamos de instaurar uma série de mudanças na nossa vida para, de facto, não precisarmos de, depois daquele comprimidinho mágico ou daquela solução milagrosa que nos tira o sintoma, porque o que nós queremos é não chegar a ter o sintoma. E isto, de uma forma geral, obviamente, atuando sempre na prevenção, com vista sempre à redução de sofrimento, porque no fundo é isso que nós queremos, não é? É atingir um estado pleno de saúde que não nos empurre para o sofrimento. Nesse sentido, então, é de facto muito necessário nós usarmos técnicas que hoje temos à disposição, portanto, há muita tecnologia hoje em dia, em termos de diagnóstico clínico, que nos permite depois restituir a saúde, mas sempre reconhecendo a complexidade do corpo, da mente e do espírito e percebermos que somos um só e que não conseguimos dissociar o nosso corpo da nossa mente, nem da nossa parte espiritual. E, portanto, é fundamental nós termos esta visão quando abordamos uma doença, seja ela qual for, mais se for física ou mais se for emocional, é fundamental nós termos esta visão para que consigamos atuar nas diversas fontes que estão a causar o distúrbio, para que depois possamos ter uma resposta integral de promoção de saúde do paciente. Quando falamos aqui de tratamento integral, no caso das dores de cabeça em geral e da enxaqueca em particular, nós falamos sempre da alteração da rotina, do estilo de vida. E isto está presente em todas as doenças, mais de cor física ou mais de cor emocional. É fundamental nós olharmos para a nossa rotina diária e percebermos o que é que nós estamos a fazer, de que forma estamos a atentar contra o nosso corpo físico, e porque uma dor, uma inflamação, uma alteração comportamental, seja ela qual for, é o nosso corpo a pedir socorro, é o nosso corpo a dizer-nos eu já não aguento mais a forma como estou a ser tratado, porque um corpo em equilíbrio não tem dor, não tem inflamação, não tem alteração
emocional muito exacerbada. E, portanto, quando nós temos este tipo de sintomas, significa que nós estamos a atentar contra o nosso organismo, e podemos estar a atentar contra o nosso organismo de muitas formas, e por isso é sempre, um dos primeiros passos é sempre olharmos para a nossa rotina e estarmos abertos a uma mudança de rotina. Isso muitas das vezes é o mais difícil, porque tomar o comprimido milagroso, isso é muito fácil. O difícil é nós olharmos para nós, reconhecermos aquilo que não está tão bem e promovermos essa mudança, e essa mudança ser uma mudança consistente. Então, depois da reeducação do estilo de vida, é fundamental também atuarmos ao nível da nutrição, porque hoje sabemos que há alimentos, desculpem, que estão efetivamente associados a um aumento das dores, quer dores de cabeça, quer de enxaqueca, suplementação, fitofármacos e, claro, plantas e suplementos alimentares, e depois temos toda uma estratégia preventiva associada então a esta patologia. Portanto, a cefaleia é um dos motivos mais comuns de consultas médicas. A maioria das cefaleias é verdade que são benignas, no sentido em que são sintomas que são tratáveis, que não são invalidantes. No entanto, há realmente algumas que são francamente invalidantes. E, portanto, no caso da enxaqueca é francamente invalidante. 90% de todas as cefaleias são cefaleias vasculares ou tensionais, ou uma combinação de ambas. Sendo que só apenas 10% é que se devem a transtornos quer da coluna cervical, quer dos seios perinasais, das articulações temporomandibulares, da estrutura dentária, ou então algum tipo de traumatismo, algum tipo de tumor que possa estar aqui a provocar alguma compressão e que possa levar a esta manifestação física. Os sintomas de perigo de transtornos mais graves da região cefálica e cervical são as cefaleias que têm os seus sintomas nas primeiras horas da manhã e que despertam a pessoa de tão intensa que é a dor, a pessoa acaba por despertar. E isso sim é um sinal de alarme e deve ser visto, porque é uma indicação de um aumento da pressão intracraniana. É verdade que, eu já vos falei isso noutros episódios, o pico máximo de inflamação do nosso organismo, e dentro do nosso organismo, obviamente, que está contemplado o cérebro, são as primeiras horas da manhã, porque nós fazemos uma limpeza geral do nosso organismo, uma limpeza metabólica do nosso organismo durante toda a noite, por isso é que nós temos necessidade de dormir, e por isso é que nós temos necessidade de dormir à noite. E esse é um dos passos logo para as alterações de estilo de vida, e de facto é muito importante nós percebermos que nós acordamos muito inflamados, o nosso cérebro acorda muito inflamado. Agora, se não é normal acordar com dor, e se nós sistematicamente acordamos com dor, ou temos aquela visão mais nublada, mais turva, ou visão dupla, se há um aumento gradual da frequência ou da intensidade da dor durante um período alargado de semanas ou de meses, se são cefaleias que se agravam com alterações posturais ou com o consumo de determinados alimentos, ou que de alguma forma se conseguem associar ao consumo de determinados alimentos ou a situações comportamentais, por exemplo, quando estamos mais em tensão, quando estamos numa relação mais tensa, quando temos reações mais exacerbadas. Tudo isso são sinais de alerta, tudo isso são sinais que não devem ser desprezados, que devem ser de facto partilhados com o terapeuta que vocês encontrarem para tratar este problema, porque é de facto um problema tratável. Por muito que às vezes as pessoas achem que já tentaram tudo, muitas das vezes as pessoas aquilo que tentam e é normal, é uma abordagem muito convencional, assente na toma de fármacos, e de facto o fármaco aquilo que faz é produzir um relaxamento. O fármaco não nos vai fazer alterar os nossos comportamentos, não nos vai fazer alterar a nossa alimentação, não nos vai fazer enriquecer o nosso aporte nutricional diário com complementos alimentares ou com suplementos alimentares de forma nenhuma, e por isso,
Se nós não alteramos a base, nós vamos sempre ter o sintoma. E quando nós temos a dor de cabeça, se procuramos o primeiro fármaco, então isso é um ciclo vicioso e nós estamos sempre a combater o sintoma, mas nunca estamos a combater realmente a base da doença. Agora, as características clínicas típicas de uma dor de cabeça, de uma enxaqueca, consistem no início rápido da dor e que é acompanhado muitas das vezes de náuseas ou vômitos, ou fotofobia ou sonofobia. Portanto, a fotofobia é a fobia à luz e a sonofobia a fobia ao som. Por isso é que muitas das vezes as pessoas, quando têm enxaquecas, se isolam num quarto ao escuro e põem uma manta por cima da cabeça, tentam colocar uns tampões e isolar-se o mais possível do mundo exterior. Depois, a duração é sempre de mais ou menos 6 horas e pode persistir, isto tempo mínimo, e pode persistir sempre durante mais dias. Claro que há fatores que são desencadeantes e quem tem esta doença por longos períodos de tempo, ou já há longos anos, consegue muitas das vezes identificar os sintomas, mas mais uma vez, muitas das vezes não se consegue fazer o caminho contrário de ir à causa. Então nós sabemos que, como fatores desencadeantes, temos, por exemplo, no caso, mais uma vez, das mulheres, porque são francamente o género mais afetado, temos a menstruação, temos determinados alimentos, temos o stress, o relaxamento extremo depois de uma situação de pico de stress, alterações climáticas, portanto, muitas das vezes nas mudanças de estação nós temos aqui de facto um pico deste tipo de episódios e as infecções, o cansaço e a exposição exagerada à luz solar. Falar-vos também que o método standard de tratamento baseia-se realmente numa intervenção farmacêutica para prevenir ou para deter a crise de cefaleia. Só que, obviamente, com analgésicos e está tudo bem quando nós estamos num pico, mas realmente aqui o que é importante é nós conseguirmos perceber até que ponto é que nós conseguimos melhorar aqui, por exemplo, em termos de estilo de vida. Quando passamos aqui já mais para a parte, para a vertente do tratamento integral, então o primeiro ponto que eu vos quero falar é de facto do estilo de vida. E o estilo de vida é fundamental para nós termos um equilíbrio, para termos uma vida plena de saúde, em termos físicos e em termos emocionais, e mais do que isso, é muito importante nós percebermos como é que são os nossos ciclos de sono. E eu tenho um vídeo curto no canal, vocês depois podem procurar só sobre a qualidade do sono. Tenho também um artigo no blog que saiu a semana passada sobre qualidade do sono e, de facto, é muito importante nós olharmos para a relação que nós temos com o nosso sono, para a nossa nutrição, para o exercício físico e para a forma como nós controlamos o stress e controlamos as relações que temos à nossa volta, porque tudo isso influencia. Portanto, regularizarmos as horas a que comemos, criarmos um programa de exercício regular, melhorarmos a nossa qualidade de sono, são fatores que reduzem de forma significativa a frequência das enxaquecas. As diretrizes em relação aos hábitos de sono são subejamente conhecidas. Nós já sabemos como é que devemos induzir um sono de qualidade, como é que devemos induzir de facto um sono reparador, como é que devemos educar o nosso organismo para ter este sono reparador. Agora é preciso implementarmos essas estratégias e não nos lembrarmos só na semana depois de termos tido aquela enxaqueca terrível. Depois, em termos de exercício físico, aquilo que é recomendado para quem sofra deste tipo de dor são 30 minutos de exercício aeróbico, pelo menos 3 vezes por semana. Claro que esta prática regular de exercício físico é transversal a um estilo de vida saudável e realmente quem tem este tipo de dor tem que ter uma atividade preventiva, tem que ter uma atenção, uma forma de viver a vida preventiva da doença, da manifestação física que já aparenta ter. A prática regular de exercício físico, neste caso, está bem descrita, está bem documentada. Os estudos demonstram-nos que tem efeito quer sobre na melhoria da intensidade, quer na melhoria da periodicidade do aparecimento das enxaquecas. Depois, em termos de nutrição, é importante nós percebermos que os fatores
alimentares estão associados entre 8 a 20% dos pacientes que têm enxaqueca. E há alimentos que sabemos que são mais potenciadores, que são todos os alimentos que têm um potencial inflamatório. Aliás, a migraña, as cefaleias de uma forma geral, as enxaquecas de uma forma geral, não são mais que uma inflamação do nosso cérebro. Portanto, o nosso cérebro, nós sentimos dor de cabeça porque nós temos uma caixa craniana, tem osso, e quando há um aumento da pressão intracraniana, nós sentimos dor porque há uma pressão sobre os ossos e o cérebro não consegue expandir mais. Ao passo que, quando nós temos, por exemplo, um inchaço das mãos, um sintoma claro de inflamação é quando os anéis, quando as alianças começam a ficar apertados. Isso é um sinal de inflamação, quando nós temos, durante também, principalmente às primeiras horas do dia, lá está, porque é quando o organismo está mais inflamado, quando nós acordamos e a aliança está completamente presa, mas depois, durante o dia, ela vai ficando soltinha. Isso é sinal de que o nosso corpo está muito inflamado. E uma dor, seja ela qual for, não é mais do que um sinoma de inflamação. E em termos nutricionais, nós temos de facto alimentos que potenciam a inflamação. E os alimentos que potenciam a inflamação são o álcool, seja vinho, seja cerveja, mas principalmente no caso da enxaqueca, a cerveja preta, os queijos velhos, tudo que são alimentos envelhecidos, as cebolas, o chocolate, carne processada, tudo que são salsichas, chouriças, linguiças, presuntos, tem imensas contraindicações, como nós sabemos, e realmente foram estabelecidas correlações de consumo destes alimentos com o aparecimento de enxaquecas. Portanto, quem tem com frequência este tipo de manifestação deve eliminar todo e qualquer alimento com potencial inflamatório, aliás, e incluir alimentos anti-inflamatórios, alimentos e suplementos alimentares, se assim for necessário, obviamente aí depois para cada caso. O caso da cafeína há estudos que demonstram que, de facto, a cafeína tem um efeito potenciador do aparecimento de cefaleias, principalmente cefaleias de tensão, sendo que também há pacientes que descrevem que há um alívio da sintomatologia quando tomam café. Portanto, se alguém que tenha uma dor de cabeça, que aqui nós estamos a falar de dor de cabeça no geral, e não de enxaqueca em particular, que se sente mais aliviado quando toma café. De facto, isso é verdade, mas também é verdade que a dor de cabeça crónica diária pode dever-se a um uso excessivo de cafeína. E um uso excessivo de cafeína vai a partir das 5, 6 cafés por dia. É importante percebermos que os fatores alimentares são desencadeantes deste tipo de situações e que os mecanismos específicos, em grande parte, se devem ao consumo destas substâncias que, sendo ingeridas pontualmente, nós conseguimos ir colmatando aqui com outras práticas de atividade física, de gestão de stress, de gestão emocional, de alimentação, que não terão assim uma sintomatologia tão agravada, mas quando consumimos sistematicamente este tipo de alimentos que são mais inflamatórios, que são mais pró-inflamatórios, se tivermos uma propensão genética, porque há uma propensão genética efetivamente para o aparecimento de cefaleias, então aí realmente agrava, porque nós já temos uma genética que nos predispõe a termos este tipo de patologias. Se não fazemos nada para contrariar a genética, e isso eu também vos falei num videozinho curto sobre a genética não é desculpa, está lá no canal, vejam, porque realmente a genética não é desculpa. Nós podemos ter uma propensão para desenvolver determinada doença, mas, e isto é muito importante, nós temos que ter uma atenção especial. Se eu já sei que tenho uma predisposição para desenvolver cefaleias repetitivas, eu tenho que ter uma atenção especial no meu estilo de vida para não potenciar essa genética, muito pelo contrário, para evitar que essa genética vá ficando cada vez, que esses genes vão ficando cada vez mais ativos. Portanto, aquilo que eu quero é um silenciamento desses genes, e por isso a genética não é desculpa, mas as mudanças de estilo de vida, essas sim, estão ao alcance de
todas as pessoas e são sempre escolhas nossas. A forma como nós dormimos, quando nós dormimos, as horas a que nós dormimos, a prática ou não da atividade física, as questões nutricionais, as escolhas dos alimentos que nós fazemos diariamente, que colocamos diariamente no nosso prato, isso é uma escolha nossa. Depois, em termos de complementos alimentares ou de suplementos alimentares, é desejável a suplementação, dependendo aqui sempre de pessoa para pessoa e num contexto muito individualizado, mas os suplementos que são normalmente recomendados é o magnésio, em termos de suplementação alimentar, então o magnésio, a riboflavina, a coenzima Q10, os ácidos gordos ômega 3, e isso já falei noutros episódios em que falei, nomeadamente de transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, e no episódio sobre a depressão, que realmente, quando nós temos uma inflamação cerebral, nós temos que consumir ômega 3. E nós temos que consumir ômega 3 de duas formas, ou através de peixes gordos, e aí um consumo tem que ser no mínimo de 3 a 4 vezes por semana, para não necessitarmos de suplementação, e os peixes gordos são a cavala, a sardinha, o arenque e o salmão selvagem. Não é o salmão da aquacultura, é muito difícil nós encontrarmos salmão selvagem em Portugal. Além do custo que este peixe representa, efetivamente, é difícil encontrarmos na maioria das superfícies comerciais. Portanto, o consumo de ômega 3, quando não é através de fontes alimentares, nós temos que fazer suplementação. Porque de outra forma nós vamos estar em déficit e uma pessoa até pode comer peixe regularmente, mas se não comer este tipo de peixes gordos 3 a 4 vezes por semana, está muito provavelmente com déficit de ômega 3. Depois, claro está que, para além da suplementação, enquadrada num estilo de vida saudável, numa dieta equilibrada, é importante nós termos em conta também a possibilidade de consumo de fitofármacos, da administração de fitofármacos, nomeadamente melatonina e valeriana, que ajudam na regulação do nosso sono, gengibre, que ajuda nas náuseas, porque é um dos sintomas ou um dos efeitos secundários das enxaquecas. E depois, claro, temos as medidas farmacológicas típicas, convencionais, que, mais uma vez aqui, elas não vão melhorar a base, portanto não vão melhorar a origem. O que nós queremos aqui é alterar comportamentos para não voltar a ter, ou para ter com o máximo de espaçamento possível este tipo de manifestações. Porque se nós tomarmos um fármaco, aquilo que nós vamos fazer é realmente nós reduzimos aquela dor de cabeça, nós reduzimos aquele mal-estar, mas nós não estamos a ir à origem. Tomamos um fármaco e continuamos a comer mal, continuamos a não praticar exercício físico, a ter uma má higiene de sono e nada feito. Então, depois, em termos de técnicas de movimento do corpo, e eu gosto sempre de ter aqui um bocadinho esta abordagem integral, não é? Porque é disso que se trata sempre este podcast e este projeto, é de uma visão integral do corpo e da mente, e há algumas técnicas que vocês podem e devem aplicar. E são técnicas de relaxamento, por exemplo, fazer relaxamento muscular progressivo, e isso deve ser feito, mais uma vez. Não é quando nós estamos no pico da dor que nós vamos ter capacidade cognitiva para o fazer, é quando nós estamos relaxados, quando nós estamos tranquilos. No nosso dia a dia nós devemos implementar estas medidas de higiene do nosso corpo e fazer este tipo de relaxamento progressivo. E vocês têm imensos vídeos no YouTube que vos ajudam a fazer este relaxamento progressivo, e têm obviamente técnicos credenciados também para o fazer, se assim o entenderem. Também os exercícios de respiração são muito importantes, e a mentalização, a visualização de imagens, porque a visualização de imagens, quer seja com o olho fechado, quer seja com o olho aberto, vai-vos trazer a atenção para o momento presente, vai-vos reduzir os níveis de stress, os níveis de ansiedade e, consequentemente, os níveis de inflamação cerebral. Mais uma vez, é disso que se trata. Depois, também a hipnose, nestes casos, é francamente recomendada, porque é útil quer para a prevenção, quer para o controle da dor, e é muito interessante. Há uma série de estudos que nos demonstram efeitos muito positivos da utilização de hipnose para o tratamento de enxaqueca e de dor de cabeça em geral, principalmente em grávidas, quando não podem tomar fármacos mais fortes.
ou em grávidas ou em mulheres a amamentar, e então aí, quando se recorre a este tipo de terapias, de facto há uma alteração significativa da percepção de dor e do comportamento perante a dor. E depois, sempre a meditação, as técnicas de atenção plena, porque melhoram quer o nosso estado de saúde geral, quer o nosso ânimo mesmo, não é? A forma como nós nos vemos, como nós vemos o mundo em nosso redor, como também a tensão arterial, o tónus muscular, a nossa reação à dor e a nossa percepção da dor. Porque quando nós estamos com dor, nós estamos sempre sistematicamente a pensar naquela dor. Se nós temos uma dor, por mais pequenina que ela seja, toda a nossa atenção se vai centrar naquela dor. E então o nosso cérebro vai fazer de uma dor assim pequenina, vai fazer uma dor enorme. Porque só deixa de pensar em tudo o resto, em todo o resto do nosso organismo que está pleno, que está tranquilo, que está equilibrado, e só vai pensar, eu tenho dor, 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 e uma dor que era assim muito pequenina passou a ser enorme, porque nós não estamos a conseguir visualizar mais nada, nós estamos a sobrevalorizar essa dor. Então, a meditação ajuda-nos muito a acalmar a mente, a relaxar a mente e a integrarmos e a aceitarmos aquilo que é o equilíbrio e o desequilíbrio do nosso corpo. E conseguirmos fazer esta técnica que é gratuita, que temos imensas meditações guiadas no YouTube, que vocês podem procurar a meditação que mais se adapta a vocês, ir começando com meditações curtinhas e ir alargando o tempo, até, obviamente, de início vocês vão provavelmente precisar de uma meditação guiada, porque o nosso cérebro ele está sempre tão em atividade que muito provavelmente vocês vão precisar de uma meditação guiada, mas há inúmeras meditações guiadas no YouTube, vocês podem pôr meditação guiada 5 minutos, meditação guiada 10 minutos, meia hora, uma hora, enfim, o que vocês sentirem que faz sentido para vocês, para uma aprendizagem progressiva desta técnica. E quando nós fazemos uma meditação de 5 minutos, é como ir ao ginásio. Nós estamos ao ginásio só 5 minutos, uma vez por mês, nós não podemos estar à espera de ter resultados, não podemos estar à espera de ter um resultado ideal. Então, isto é uma técnica que, tal e qual como um treino físico, se treina, o nosso cérebro também se treina. E a meditação, ela tem que ser um treino diário, um treino constante. E nós não vamos entrar num estado meditativo se fizermos uma meditação guiada no YouTube de 5 minutos, mas pelo menos vamos conseguir acalmar a nossa mente, reduzir um bocadinho o stress, diminuir aqui a intensidade das nossas respirações e focarmos mais no momento presente. E esse é o objetivo. Diminuindo os níveis de stress, nós vamos diminuir os processos inflamatórios do nosso cérebro e vamos passar a ter menos dores de cabeça, vamos passar a ter cefaleia tensão com menor intensidade, porque estamos mais relaxados. E, portanto, tudo isto é, de facto, são, de facto, estratégias não farmacológicas de alívio de dor ou de prevenção do aparecimento da dor que devem ser tidas em consideração pelas pessoas que têm esta sintomatologia frequentemente, ou por quem não tem e quer ter uma atitude preventiva perante a vida, perante a saúde. Portanto, depois, para além disso, outra técnica que é considerada uma técnica corpo-mente é a bioenergética, e a bioenergética é um conjunto, há de facto um conjunto crescente de estudos que nos indica que, por exemplo, a acupuntura é uma técnica bioenergética e é muito eficaz no tratamento de algumas cefaleias de tensão, de algumas cefaleias de repetição e também de algumas enxaquecas. Isto são tudo estratégias não farmacológicas, portanto, têm muito menos efeitos secundários e vão atuar ao nível da raiz, mas elas não devem ser feitas de forma isolada. Portanto, é bom fazermos hipnose, ou é bom fazermos acupuntura, ou é bom fazermos massagem terapêutica. A massagem terapêutica está muito recomendada neste tipo de situações, porque são, muitas das vezes, estas dores de cabeça são acompanhadas de dores na região da nuca, e um relaxamento de toda esta zona, esta área muscular é benéfico para este tratamento da doença, para esta prevenção do aparecimento. Mas, de facto, é necessário ter uma visão integral e ter uma atitude
integral perante a doença. Sabemos que já temos esta predisposição, se já temos casos na família de predisposição para o aparecimento deste tipo de doenças, então é fundamental rever o estilo de vida, incluir alimentos anti-inflamatórios na nossa alimentação e retirar os alimentos inflamatórios. E claro que custa, claro que é desafiante, mas eu acredito que custe muito mais ter cefaleias, acredito que custe muito mais ter enxaquecas de forma repetitiva. Por isso é muito importante nós conhecermos o nosso corpo, nós escutarmos o nosso corpo, nós fazermos a suplementação adequada, sempre com o acompanhamento nutricional adequado, para depois não chegarmos a estas situações de pico, em que, claro que há estratégias farmacológicas, também há estratégias não farmacológicas, por exemplo, uma consulta de urgência de acupuntura, ela pode auxiliar muito no alívio da dor, no pico de dor de uma enxaqueca, mas o que nós queremos é atuar na prevenção. O que nós queremos é não chegar àquele pico de dor agudo que nos faz ficar completamente isolados, de uma forma completamente incapacitante e limitados na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia-a-dia. O que nós queremos é provocar mudanças graduais e profundas no nosso estilo de vida. Por isso, o episódio de hoje era de facto falar-vos, o objetivo era de facto falar-vos destas estratégias não farmacológicas de alívio e de prevenção do aparecimento destas patologias e, acima de tudo, alertar-vos para termos uma visão integral, uma visão amorosa e respeitadora do nosso corpo e percebermos que não adianta, se queremos resolver o problema, não adianta nós atuarmos no sintoma, mas sim no cômputo geral do nosso organismo. E olharmos para a nossa rotina é o primeiro passo para alterarmos os nossos comportamentos, para alterarmos de forma significativa a nossa saúde. Portanto, eu espero que tenham gostado, que partilhem o episódio com aquela amiga que sente que sofre imenso com este tipo de problemas, porque há sempre estratégias que podem ser implementadas, há sempre alterações que podem ser feitas à nossa rotina do dia-a-dia, e eu espero sinceramente que este episódio vos ajude a ter uma melhor qualidade de vida, a ter um maior bem-estar, a aumentar o vosso bem-estar. Por isso partilhem, subscrevam o canal, ativem lá as notificações e, acima de tudo, façam com que este episódio e com que os episódios que eu vou aqui colocando vão chegando a cada vez mais pessoas, porque o objetivo é, de facto, melhorar a qualidade de vida de quem me ouve, de quem acompanha este projeto. Por isso, muito, muito obrigada a todos vocês e espero que gostem. Até ao próximo episódio.